Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. É, como o Senhor, a palavra diz que céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Ele é eterno, é sacerdócio real da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça. Maior abençoou da promessa, juramento eterno por si mesmo que não se arrependeria. Pede e te darei, pela submissão do coração, ele herdou tudo do Pai. E nós somos em Cristo, cordeiros em Cristo, herdeiros em Deus, aquele que nos ensina que a sua vontade prevalece tanto no céu como na terra. Concede graça aos humildes, aqueles que são submissos a ele, que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós da sua canga, aquele que diz que ninguém poderia beber daquele cálice antes dele, aquele que diz: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha, mas segundo a tua vontade. E assim ele cumpriu a do Pai, aquele mesmo que disse que ainda que se falasse de si, seu testemunho era verdadeiro, assim como ele é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Aquele que o Pai se fez um através dele, um corpo preparou, e através da condução do seu Espírito, nós estamos sempre em unidade para com ele. Ele é aquele que se fez único e nos faz segundo a verdade através dele. Aquele que já dizia: negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Todo aquele que perder a sua vida por amor dele a encontra. Assim nós devemos perseverar constantemente, sem retroceder. Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. A fé é fundamentada em promessas excelsas, onde ninguém pode colocar outro fundamento, onde homens de fé conquistaram reinos e nações, fecharam boca de leão por depositar a fé em Cristo. Na antiga aliança, onde sempre seja através do Antigo como do Novo Testamento, sempre houve homens naturais, assim como homens que viviam de forma sobrenatural, onde a palavra diz que sempre houve aqueles de forma natural que persegue os que vivem de forma sobrenatural. Mas assim como na época, como nos dias atuais, eles sendo o seu espírito pronto e experimentado, e ainda com o espírito com a ascensão de Cristo, mais que vencedores aqueles que perseveram depositando a fé no autor e consumador da nossa fé, aqueles que compreendem que não vivemos por vista, mas sim como ele nos demonstrou que o universo foi criado, tudo aquilo que não tinha veio a ter resistência segundo a fé, segundo a palavra daquele que disse: haja luz, e houve luz, e viu que a luz era boa, e fez separação de luz e trevas, antes mesmo de fazer a maior lumiar, o sol, para governar o dia, assim como a menor lumiar, a lua, para governar a noite. Assim como ele nos ensina que quando o sol e a lua se encontram, se envergonham diante daquele que é o resplendor, aonde aqueles que perseverarem até o fim, a palavra diz que lá não haverá noite, lá somente haverá o resplendor, e tampouco o sol e a lua e nem o mar, mas somente o resplendor
da sua glória, aquele que tudo opera e executa, aquele do qual nós confessamos publicamente de boca todos os dias e demonstrando pelo bom proceder através do bom testemunho, embora fazemos em oculto, para aquele que está no alto tudo contempla e executa, mas acaba que o testemunho sendo conhecido traz almas até ele. A partir do encontro com ele passam a seguir a ele, porque sejais imitadores de Cristo assim como nós somos, porque devemos sempre imitar a ele e não a homens, assim nos ensina o Senhor. Porque maldito daquele que deixa de estar com o coração segundo o coração de Deus, que deixa de encher do Espírito de Cristo para motivação em meros mortais, onde aquele que deposita confiança no homem, maldito do homem que confia no homem. Devemos sim estar cheios da presença do Espírito de Cristo e ser conduzidos, porque por Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Sem Ele nada do que tem havia sido feito. Muitos falam em Deus, mas o seu Deus é o Deus desta era perversa, que lhes colocou uma escama em seus olhos, aonde não crê e não vê aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, onde a palavra diz que homens de fé falavam face a face com Deus, assim como ninguém nunca viu a Deus, senão por aquele que revela, do qual nós já não falamos por meio de parábolas, mas então ele nos revela face a face. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.